tema dessas semanas, né, é como surgiram os números. Vou fazer uma breve leitura aqui e a gente já vai explicando, tá? Você já parou para pensar nisso? Como surgiram os números? Será que os números surgiram da invenção de um matemático? O número surgiu a partir do momento em que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. E isso aconteceu há mais de 30 mil anos. Pô, tempo pra dedéu, hein? Os homens nessa época viviam em cavernas e grutas e não existia a ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. Então ele pegava um pedaço de madeira, vamos supor, tinha um pedaço de madeira aqui. Caçava um bichinho e fazia um risco. Caçava o outro, fazia outro risco. E ele tinha noção de quantos bichos ou peixes, né, no caso aí, fruto, ele tinha pego. Bom, com a evolução do homem, que deixando de ser nômade, fixou-se em um só lugar, esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois o homem precisava controlar o seu rebanho. Passou-se então a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas se perdido. Imagina quantas pedras. Pensou, o cara tinha 100 ovelhas. Tinha que ter um saco grande para guardar esse monte de pedra, né? 100 pedras. Difícil, né? Complicado. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contar com pedras. Deve ser por isso que pedra no rim, pedra na vesícula também deve se chamar cálculo, né? Cálculo renal, cálculo, porque é pedra. Em nosso cotidiano, utilizamos, na maioria das vezes, o sistema de numeração decimal. Você lembra das características desse sistema? Bom, primeira coisa, por que se chama decimal? Dá uma olhada aqui, dá um zoom aqui, não dá para dar um zoom. Vamos ver. Um zoom. Decimal. A palavra decimal, ela tem uma raiz aqui, né? Como o professor Marcelo costuma falar, que vem da palavra 10, é de 10, tá? A gente conta de 10 em 10, tá? Por isso que é decimal. Deixa eu arrumar aqui de novo. De 10 em 10. Por que de 10 em 10? Porque nós temos 10 dedos na mão. E facilitou muito para o homem contar, ó, 10 dedos. Cada 10 dedos ele fazia uma marcação. 10 dedos de novo, outra marcação. E aí, esse sistema foi de contagem de 10 em 10, tá? E aí, a palavra decimal vem dos números 10 aí. Você lembra das características desse sistema? Então, eu acabei de falar. O sistema de numeração decimal é de base 10, por causa dos dedos da mão. Ou seja, utiliza 10 algarismos, que são símbolos diferentes para representar todos os números, tá? Então, algarismo é diferente de número, ok? Algarismos são símbolos, números representam quantidade. Formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, é um sistema posicional, ou seja, a posição do algarismo no número modifica o seu valor. Como assim, professora? Olha, isso aqui, como eu falei, são símbolos.
tá? Então, vamos supor que eu tenha o número 421, tá? O 1 aqui, ele tá marcando uma unidade. Aqui, o 2 está marcando 2 dezenas. E aqui, o 4 está marcando 4 centenas. Ou seja, esse número é formado por 400 mais 20 mais 1. Tá? Então, o 4, ele tem um valor de 400. O 2 tem valor de 20. E o 1 tem valor de 1 mesmo. E se eu fizesse assim, ó, 142? São os mesmos algarismos. Porém, cada algarismo aqui vai ter um valor diferente. O 1, ele tem um valor de 100. Olha, você não fala 142, então o 1 tem valor de 100. O 4 tem valor de 40. E o 2 tem valor de 2 mesmo, tá? 2 unidades. Então, ó, vai depender do local que ele esteja, da posição que ele esteja, para ele ter um valor. Por isso que é um sistema posicional, tá? Então, a posição do algarismo no número modifica o seu valor, ok? Como é um sistema posicional, que depende da posição, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números, qualquer número que eu quiser. As quantidades são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações. Cada 10 unidades, ou seja, essa quantidade de dedos que eu tenho aqui, forma uma dezena, tá? Se eu tiver 10 dezenas, eu vou formar uma centena. E 10 centenas, eu vou formar uma unidade de milhar. E assim por diante. Então, vou fazer um esqueminha aqui com você. Que o desenho que eles colocaram ali no Cidadão PG tá um pouquinho diferente. Tá mais colorido, tal. Então, acho que às vezes complica um pouco pra gente ver. Bom, tudo vai ter unidade, dezena e centena. Sempre nessa ordem, ó. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena, tá? Vou fazer um risco grande. Cada unidade, dezena e centena vai formar uma ordem. Olha lá. Vamos comparar aqui com o nosso... Deixa eu ver aqui. Ou seja, cada unidade, cada dezena, cada centena é uma ordem, tá? Quando nós agrupamos unidade, dezena e centena, nós formamos uma classe, tá? Então, aqui eu tenho uma classe, é que nem assim, ó, a Maria, o José e a Claudinha, tá? Eles formam a classe do quinta série, da quinta série. Já o Ulisses, o Diogo e a Kátia, com C, formam a classe da sexta série, tá? Então, cada unidade, dezena e centena vai formar uma classe, ok? Sempre falando da direita para a esquerda, tá? Bom, essa primeira classe aqui é a classe das unidades simples. Parece complicado o que eu tô falando, mas vai ficar bem mais fácil quando eu colocar o número aqui. Essa segunda classe aqui é a classe dos milhares, ou milhar, tá? Vou colocar das unidades simples dos milhares. E aqui é a classe dos milhões. Tem mais? Tem classe dos bilhões, dos trilhões, dos quadrilhões e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar um número pequeno aqui, ó. 142, aquele que a gente já usou hoje. Acho que foi 142, 421, uma coisa assim. Bom,
O 2, como eu já tinha falado, é a unidade. O D, aqui é o 4, é a dezena. E o C é o 1, que é a centena. Tá? Então, eu tenho aqui 142 unidades simples. Se eu acrescentar um número aqui, eu vou passar para a classe dos milhares. Esse número 2 vai representar 2 unidades de milhar, ou seja, ele vai valer 2.000. Assim como aqui vale 100, aqui o 4 vale 40 e aqui o 2 vale 2. Se eu continuar colocando números aqui, olha, e aqui eu tenho agora 5 dezenas de milhar. Se eu colocar mais um número aqui, 7 centenas de milhar. Como é que eu leio esse número? Bom, para eu ler esse número, é bom a gente colocar pontinhos, separando as unidades simples, a classe das unidades simples da classe dos milhares. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, pim, coloca um pontinho aí, tá? E toda vez que você contar 1, 2, 3, da direita para a esquerda, você vai colocar um pontinho. Então, aqui a gente vai ler como? 752.142, tá? Se eu continuar colocando o número, vou colocar um 8 aqui, um 6 e um 3. Contei 1, 2, 3, tá? A partir do pontinho daqui. Coloca outro ponto, para a gente separar as classes. Então, aqui a gente já vai ter 8 unidades de milhão. 6 dezenas de milhão e 3 centenas de milhão, tá? Como é que eu vou ler esse número todo agora? 368.752.142 unidades, ok? Tá fácil? Eu acho que isso já tá bem facinho para vocês, né? Não é muita novidade, que eu acredito que vocês tenham visto isso o ano passado. Beleza? Vamos continuar então? Olha lá. Continuando aqui no nosso Cidadão PG. Exemplo. Considere o número 33. Ele é formado pela soma de 30 mais 3. Isso quer dizer que temos 3 grupos de 10 unidades e mais 3 unidades. Então, aqui eu tenho 3 dezenas e 3 unidades. Por isso que é 3 de 30, né? Aqui esse primeiro 3 é 30, porque são 3 dezenas e 3 unidades. Tá, ó. Aqui, ó. Tá tendo um desenho aqui, ó. Que 3 dezenas. 3 vezes 10, 30. E 3 unidades. Considere o número 221. Podemos decompô-lo em 100, mais 100, mais 20, mais 1. Ou 2 vezes o 100, porque aqui, ó, eu tenho um 2 na frente, que é o número 200, tá? Por isso que 200 é 100 mais 100. Esse 2 é 20, que tá aqui, e o 1. Então, 2 vezes 100, que é o 100 mais 100, mais 2 vezes 10, que é o 20, mais 1. Por que ele está separando de 100, de 10 e de 1 aqui? 100 são as centenas. 10 são as dezenas, tá? Aqui ele não está colocando vezes 1 de unidade, porque a gente, toda vez que multiplica por 1, dá sempre o mesmo número, então ele não colocou, tá bom? Então, vamos voltar aqui para as ordens e classes, como eu já tinha falado, ó, tá vendo que já tá meio bagunçadinho? Por isso que eu fiz lá. No sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando da direita para a esquerda. E cada 3 ordens nós temos uma classe, como é que eu já tinha falado aqui para vocês, tá? Direita para a esquerda, cada uma dessas aqui é uma ordem, cada 3 ordens formam-se uma classe, tá? É isso que ele está falando aqui, ó. Bom, eu tenho aqui, então, a primeira ordem, a segunda, a terceira. Olha aqui, ó, primeira, segunda, terceira das unidades simples. Aí eu continuo a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª e 12ª, tá? Aí eu tenho unidade, dezena, centena de unidades.
unidade, dezena, centena de milhar, como eu já tinha falado aqui para vocês também. Unidade, dezena, centena de milhões. Unidade, dezena, centena de bilhões. Ok? Se tiverem dúvida, vocês perguntem lá, tá? Pergunta para mim pelo privado, por favor. Exemplos. Exemplo 1. 57283. Primeiro, separamos os blocos de 3 algarismos da direita para a esquerda e colocamos um ponto para separar o número. Então, faz de conta que eu não vi o resultado, tá? Então, eu vou copiar o número aqui, ó. 5, 7, 2, 8, 3. Eu vou colocar pontinho da direita para a esquerda. Então, ele tá aqui, ó. Sabe jogo de tabuleiro? Você sempre começa a contar do próximo, tá? Então, eu tô aqui. 1, 2, 3. Coloca o pontinho. 1, 2. Não deu 3, então não vou colocar. Então, eu vou pôr só aqui, tá? Então, é isso que ele fez aqui. No quadro acima, vemos que 57 pertence à classe dos milhares. Então, é como se o número tivesse aqui, ó. 5, 7, 2, 8, 3. Tá? Então, o 57, ó, se eu riscar aqui, ele vai estar na classe dos milhares. E o 283 na classe das unidades simples, que é isso que ele está falando aqui. Aqui é A0. Assim, o número será lido como 57.283. Tá aqui, ó, 57.283. Exemplo 2, esse número bagunçado aqui. Vamos ver aqui a resposta. Então, eu vou copiar o número aqui. 1, 2, 8, 3, 9, 6, 9, 6. Vou separar o bloco de 3 em 3. Então, 1, 2, 3, põe o pontinho. 1, 2, 3, põe o pontinho. Agora, eu vou apagar aqui para você ver como é que fica lá em cima, tá? Para poder explicar para você. Um momentinho, vamos apagar. Muito bem. Vou colocar o número lá, tá? Então, aqui, ó, 696. 938, 2, 1. Então, vamos separar aqui bonitinho para você ver. O número, então, ele tá... Como é que eu vou ler isso, ó? O 12 tá na classe dos milhões. Opa! Então, 12 milhões. 839 mil, porque tá na casa dos milhares. E 696, tá? É isso que ele escreveu aqui. Bom, vamos agora para as questões que vocês vão resolver. Deixa eu pegar um papel para poder fazer alguns exemplos aqui para vocês. Vamos lá. Considere o número, vou colocar um número diferentão do que está lá. Então, lá, questão 1. Eu vou colocar o número 7, 5, 3, 4, 0 e 2, tá? Qual o nome da classe que pertence o algarismo 4? Bom, letra A, vou só mudar aqui, ó, de 2, aqui 3 e aqui 0, tá? Para não ficar igual do exercício. Qual o nome da classe que pertence ao algarismo 4? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui do lado. 7, 5, 2, 4, 3, 0. Ficou muito feio isso aqui. Eu quero o algarismo 4. Ele quer a classe. Então, a gente divide. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa primeira classe é das unidades. Essa segunda classe é das milhares. Ou 2 milhares. Então, na letra A do meu exemplo, a classe que pertence o algarismo 4 é das unidades, tá? Aí você vai ver no exercício o que está pedindo, tá bem? Qual algarismo ocupa a ordem da dezena? Então, vamos lá. Dezena, ó, aqui, ó.
unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Ele não falou se era unidade, dezena de milhar, ele falou que era dezena. Então, a gente subentende que é unidade, tá? Então, o algarismo nosso aqui, do exemplo, que ocupa a ordem das unidades, é o algarismo 3, tá? C. Quantas unidades vale o algarismo 3? Então, o meu 3 do meu exemplo tá aqui, ó. Ele é uma dezena. Então, a gente fala, quando vai falar o número, a gente fala 452, 752, 430. Então, ele vale 30 unidades, tá? Então, a questão 1 é isso que você vai fazer, bem simplesinha. Questão número 2. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também chamado de IBGE, estima que o Brasil tenha em 2017, que número é esse? Tá? Eu não vou falar. Você vai ler e vai escrever esse valor por extenso, como se lê, tá bom? Questão número 3. Dado o número piriri pororó, indique quantas unidades representam o algarismo 7 que está à esquerda do 4. Então, você vai ver. Só que tem um porém aqui. Vamos supor aqui, vou fazer exemplo aqui para você, tá? Tarará, tarará. Muito bem. Vamos supor que seja esse número aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? A primeira coisa que você vai fazer é colocar os pontinhos, tá? Da direita para a esquerda. Muito bem. Quantas unidades representam o algarismo 7 que está à esquerda do 4? Então, à esquerda do 4, no meu exemplo, olha, tá aqui, ó, esquerda do 4. Quantas unidades ele tem? Esse 7 aqui, ele vai ter 7 acrescido de 1, 2, 3, 4 números 0. Ou seja, ele tem 70 mil unidades. Porque se eu for ler esse número, ele vai ser assim, ó. 1.274.723. Então, 74 mil. Então, esse 7 é 70 mil, tá? No B, quantas unidades representam o algarismo 7 que está à esquerda do 2? Então, na esquerda do 2 já é outro número, outro algarismo 7. Então, aqui é a letra A, aqui é a letra B. À esquerda do 2. Então, vamos lá, ó. Esse aqui é 723. Então, vai ser o 7 seguido de 2 zeros, ou seja, 700. Tá? Tá bem facinho o exercício, mas se você tiver dificuldade, me chama no particular, tá? Questão 4. Escreva a expressão abaixo. Não, escreva não, observe. A expressão abaixo. Então, eu tenho uma expressão aqui. Vou fazer exemplo também para você. Peraí. 4 vezes mais 2 vezes 100 mais 2 vezes 10, tá? Eu quero saber que número que é esse. Então, vou fazer a conta. 4 vezes 10 mil vai dar 40 mil. Mais 2 vezes 100, 200. Mais 2 vezes 10, 20. Então, esse número é 40.220. 40.220. Tá? Então, é isso que você vai fazer nesse exercício aqui. Você vai achar qual desses números que condiz com o resultado dessa expressão. Tudo bem? E a questão 5 e última. A questão 5 é babinha, ó. É decomposição de números, tá? Vamos supor que eu tenha assim, ó. 42,
Deixa eu ver se não tem nenhum igual. 135, 2.354, 49.722. Pronto. Como é que eu vou decompor isso aqui? Isso aqui é a questão 5. Então, 42. 42. O E na matemática é mais, tá? 135. Do jeitinho que você falou, ó. 130. Opa, e 35 não, professora. E 35. A professora é meio atrapalhada mesmo, tá? Mas ela sabe o que fala. Aqui, 2.354. 2.354. Assim que decompõe o número, tá? 49.722. 49, não vai colocar 9 aqui não, é 40 mil. Mais 9.000, mais 700, mais 20, mais 2. Se você tiver com dúvida de quantos zerinhos vai, aqui, ó, conta. Nesse 4, ele vai 1, 2, 3, 4 zerinhos. Olha aqui, ó, 4 zeros. Para esse 9, vai mais 3 zeros aqui, ó. O 700 vai 2 zeros, o 20 vai 1 zerinho e esse aqui não vai zero nenhum. Tá bem? Espero que tenha sido útil essa aulinha para vocês. Se vocês tiverem dúvida, por favor, me procurem no horário de aula, tá? Lembrando que quarta e quinta-feira eu não tenho aula, então não adianta me chamar que eu não vou atender, tá bom? Desculpa, mas eu só atendo mesmo no horário de aula, que é segunda, terça e sexta, tá bom? À noite. Um abraço a todos, fiquem com Deus, tudo de bom e bons estudos. Até a próxima.